meninos, tudo bem com vocês? Hoje a professora Gisele trouxe um tema muito divertido para o quarto, quinto e sexto ano. Sim, é um tema que engloba também o sexto ano. Nós não vamos aprofundar, nós vamos ver curiosidades e entender um pouquinho desses povos. Sabe que povos são esses? Os povos pré-colombianos, os astecas, os maias e os incas. Vamos lá comigo? Os povos chamados pré-colombianos. Professora, por que os povos são chamados de pré-colombianos? Eles são chamados assim porque eles existiam antes da colonização espanhola. Ou seja, antes dos europeus chegavam, estes povos já existiam com sociedade, com cidades, com costumes e cultura diversa. E nós vamos aprender um pouquinho sobre eles. Eles viviam na América Central e na América do Sul, principalmente na região andina. E nós temos nesses povos pré-colombianos uma cultura e muita herança deixada por eles que nós utilizamos hoje. Nós vamos falar sobre os incas. Os incas viveram nas regiões dos Andes e eles construíram uma cidade em Machu Picchu acima das nuvens. Foi apenas uma ideia que o grande imperador teve para fugir das guerras. Enquanto algumas tribos guerreavam entre si, ele construiu uma cidade de uma grande altitude, com grandes paredes de pedra, com grande arquitetura, fazendo com que os povos que queriam guerrear não nos encontrassem. O imperador, ele tinha características muito diversas. Eles adoravam os deus Sol e sim, eles eram exímios agricultores. Eles construíram vários tipos de agricultura e de irrigação nessa grande altitude das montanhas andinas. A economia era basicamente subsidiada pela criação dos animais e pela agricultura. Esse sistema de irrigação existe até nos dias de hoje, deixado para nós como uma herança. A cidade de Machu Picchu é uma das mais visitadas nos dias de hoje. Ela existe e é um dos grandes patrimônios da humanidade. A religião inca era politeísta, ou seja, acreditava-se em vários deuses, mas o principal era o rei Sol. Era ele que dava toda a sabedoria para o imperador, que era considerado um deus vivo. Como que era a sociedade desses povos, professora? Primeiramente, o imperador era como se fosse um deus totalmente respeitado. Depois nós tínhamos os sacerdotes e novamente nós temos os grandes comerciantes e também as pessoas que eram consideradas nobres. Logo após, os camponeses e os servos. A religião era um pouco característica, mas tinha um povo que realmente fazia coisas muito mais graves, que eram os sacrifícios humanos, que eram os povos astecas. Os astecas, eles já viviam na América Central. Eles também tinham um imperador que era todo soberano, a sociedade era praticamente teocrática, ou seja, ele era o governador máximo, o imperador, mas ele tinha pessoas responsáveis por governar outras regiões, chamadas cidades-estados. Essas cidades-estados pagavam tributos ao seu imperador, que construía grandes impérios para receber toda essa população. As grandes construções astecas faziam com que o imperador era visto na sua magnitude. Então, eles faziam grandes saudações e essas saudações geralmente eram sacrifícios humanos. Quando os escravos eram capturados de outras tribos, eles eram trazidos como grandes oferendas aos deuses, porque eles acreditavam em mais de um deus. O deus jaguar era o deus que mais gostava de sacrifícios humanos. Temos que respeitar esse tipo de cultura. Acontecia essas barbáries, onde disseminavam vários tipos de doença entre eles. A sociedade e esses rituais fez com que a sociedade fosse grandiosa e vivesse entre os séculos 14, 15 e 16 nessas regiões e realmente incorporou muita população, todos sendo conduzidos por este grande imperador.
Eles são conhecidos como Mexica. Por quê? Porque eles viviam naquele território específico e tinha muita cultura, deixando para nós um tipo de escrita como se fosse grifos e um calendário de 365 dias conduzido pelo sistema solar. Eles eram muito inteligentes, exímios escultores e também moldavam o ouro de uma forma muito peculiar. Nós temos os deuses que estavam sempre manifestados nos sacerdotes e geralmente escolhiam as regiões que deveriam ser invadidas e conquistadas pelo império. E essa religião deles fazia com que eles escravizassem outros povos e dominassem as terras, se tornando um dos maiores impérios daquela época. Nós temos também os deuses e os templos que estão até hoje para visitação. Deixaram para nós uma grande herança em pedras e grandes templos ornamentados em ouro. Nós temos essas características dos templos muito bem construídos. Agora imaginem como construir grandes templos em formas de pirâmides com pedras ornamentadas totalmente à mão. São povos que devem ser respeitados pela sua inteligência e raciocínio. Nós temos agora os maias. Os maias, eles eram mais pacíficos, adoravam também o Deus Sol e cultivavam todo o ouro para mostrar ao Deus um sistema de agradecimento. Então, os templos e as cidades eram completamente ornamentadas em ouro. A história sobre os maias desenvolveu entre o século XV e XVI. Eles eram mais pacíficos, não gostavam de brigar e as cidades eram todas protegidas por pedra. Sim, o imperador era bastante democrático, sempre estava conduzindo a população de uma maneira mais tranquila, sem grandes rituais. Eles estavam na sua base de alimentação grandes plantios de milho e vários outros tipos de alimentos que são hoje na nossa alimentação costumeira. Algumas curiosidades são as moedas timbradas, que eles deixaram todas ornamentadas em ouro, grandes tesouros, e os deuses. E sim, eles respeitavam muito os anciões, ou seja, a população quando envelhecia, ela era sempre venerada e não esquecida. Eu espero que vocês gostem do vídeo que eu trouxe para vocês, que são muitas curiosidades sobre esses grandes povos. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos. Sim, os povos que existiram nas Américas antes da colonização espanhola. Estes povos são conhecidos por sua grande habilidade em construções. São eles os maias, astecas e incas. Eles viveram na localização entre a América Central e a América do Sul. Nós temos a civilização maia, que se destaca pelas suas grandes construções monumentais de cidades, abrangendo uma grande população, vivendo sob o domínio de um imperador que cultivava o rei Sol. Adoradores do Sol, eles deixaram para nós um calendário através de pictografias, a escrita. E suas manufaturas e artes também são de grande destaque. Eles eram de religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os astecas também tinham essa característica, com grandes construções, aonde o imperador, considerado um deus vivo, era muito respeitado. A sociedade era teocrática e também o imperador recebia impostos dos seus governantes nas suas cidades e estados. A sociedade era muito bem estabelecida, com camadas sociais. Era o imperador com seus sacerdotes, depois os camponeses e os escravos. Nós também temos a classe dos comerciantes, que estavam sempre em contato com o imperador fazendo comércio. Foi uma civilização muito bem respeitada e desenvolvida. A religião também era politeísta, porém existiam sacrifícios humanos de adoração ao deus Jaguar e ao deus Sol. Essa sociedade
viveu durante o século XIV e o século XVI. Eles eram extremos e habilidosos na confecção de suas artes e também trabalhavam muito o ouro. Já os incas viveram na cidade dos Andes, numa cidade construída acima das nuvens, proteção do imperador de guerras, e são exímios agricultores. Desenvolveram formas incríveis de agricultura. Os trabalhos dessas sociedades, talhados em ouro, chamaram muita atenção, porque todos os seus adornos, as roupas dos imperadores, eram em pedras preciosas e em ouro maciço. Suas joias e seus ornamentos aos deuses também foram muito cobiçados. Existe uma lenda de uma cidade completa talhada de ouro, chamada Eldorado, e quando os espanhóis conheceram essas civilizações, a cobiça e a ganância fizeram com que eles guerreassem e fossem dizimados, para que os espanhóis procurassem então a tão sonhada cidade de ouro. Dizem ser mito. Através de grandes florestas, dizem que essa cidade está completamente perdida. E termino esta aula, espero que vocês tenham gostado, meninos, e qualquer curiosidade podem mandar para mim pelo WhatsApp que eu vou deixar na tela para vocês. Um grande beijo, até a próxima!